Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Cecília Reis, eu sou atriz, diretora e fundadora da Companhia Plumbia e hoje eu trago para vocês uma reflexão que vai fazer parte de uma série de 3 vídeos sobre caminhos para você criar uma companhia teatral, né? Como produzir e realizar. Esses vídeos, eles são um bate-papo mesmo, uma conversa onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre coisas que eu penso também a respeito desses assuntos. O assunto do vídeo de hoje na verdade, é uma pergunta que eu me faço às vezes e que eu também estou trazendo para vocês, que é: com quantas pessoas se faz uma companhia teatral? Primeiro de tudo, eu queria fazer uma reflexão sobre o que caracteriza uma companhia teatral, né? Por que eu falo que eu tenho uma companhia teatral e não que eu tenho uma produtora teatral? E por que esse termo companhia, né? Muita gente às vezes fala assim: ah, mas esse termo é muito ultrapassado, é muito século XIX, ele tá cheio de significados daquela época, e é verdade. Tem muita gente que hoje chamam os seus grupos, né, de grupos coletivos, tem gente que não quer nem falar, coloca só o termo teatro, né? Então coloca o nome do seu grupo e teatro, porque não quer também está relacionado a uma linguagem que vai significar coisas do passado. Mas no meu caso, é uma questão de sonoridade mesmo, de identificação, né? Então, quando você tem algumas companhias que o termo companhia cai bem, fica mais sonoro, né? Essa escolha, no caso da Companhia Plumbia, foi por isso. Mas não só por isso também, porque o termo companhia, ele fica muito consolidado com o Stanislavski, que é o diretor russo, né, que é ator, diretor, pesquisador, um dos maiores, talvez o mais conhecido, relacionado a métodos do trabalho do ator, né? E na época do Stanislavski, o que a gente tinha? A gente tinha muito a indústria do espetáculo, né? Essa indústria do espetáculo, ela estava ali preparada para produzir peças, produzir eventos teatrais, que tinha como objetivo simplesmente apresentar um produto pronto de entretenimento e receber por isso. Ok. O Stanislavski, ele cria a companhia teatral dele e ele está interessado em um trabalho mais sólido e mais sistemático. Então, ele começa a ter como objetivo pesquisar um pouco da técnica de atuação. E aí, o que acontece quando você vai trabalhar com essa pesquisa de atuação? Qualquer pesquisa, ela já é uma espécie de trabalho anti-mercado. Por quê? A pesquisa, você vai estar trabalhando com um tempo prolongado de ação. Muitas vezes a gente está relacionado, quando a gente vai para participar de um edital, fazer algum trabalho remunerado, algum contrato, a gente tem um prazo específico para entregar aquilo. Quando a gente quer pesquisar uma coisa, é claro que a gente tem um prazo, a gente não vai ficar a vida inteira fazendo, né? Mas você precisa ter um tempo mais dilatado de ação e de descobertas, né? Então, o Stanislavski, ele vai fazer esse trabalho. Então, ele começa a pesquisar sobre corpo, sobre voz, e ele chama várias outras pessoas para estar com ele, né? Esmiuçando como é que acontece, como é que você vai fazer para que o ator tenha a reação mais verdadeira, enfim. E aí, quando você faz esse trabalho que está visando essa pesquisa, você vai estar trabalhando num certo risco de muitas vezes não saber onde você vai chegar. Então, quando você tem uma companhia, um grupo, um objetivo em comum que é criativo, você precisa aceitar o risco de que talvez esse caminho não seja o caminho mais seguro. Criatividade propõe você estar num espaço de desconhecido, propõe com que você conheça coisas novas, né? Então, o que acontece? A relação do ensaio dentro de uma companhia, dentro de um grupo, dentro de um coletivo teatral, ele não é uma relação de eu estou ensaiando para a preparação de um espetáculo. O ensaio dentro de uma companhia
é um espaço de trocas de experiência, de descobertas de si, do outro e da própria arte, do próprio fazer artístico. Muitas vezes você começa com um mote. Eu vou pesquisar voz. A partir disso, você vai fazer exercícios, você vai ler sobre trabalho vocal e as coisas vão surgindo. Você pode ter uma temática ou não. É muito diferente de alguém chegar e falar assim: olha, eu preciso de um espetáculo que fale sobre violência doméstica e eu vou te dar tanto e você me entrega em 3 meses. Claro que assim, uma companhia, um grupo de pessoas pode se profissionalizar e fazer isso. Mas o que eu entendo, né, o que o Stanislavski entendia, o que o Grotowski, o que outros pesquisadores que eram defensores do teatro de grupo defendiam, era que é preciso você ter um determinado tempo e uma determinada autonomia e independência de trabalho, para que você possa descobrir coisas novas e aí fazer espetáculos, trabalhos que vão trazer coisas originais, criativas, enfim. E aí, dentro disso, outra característica que diferencia uma companhia, um grupo, de uma produtora teatral é o repertório, né? Quando você tem uma produtora, essa produtora ela vai fazer aquele repertório, ela vai chamar alguns atores, eles vão trabalhar e depois esse trabalho ele vai terminar, ele vai se dissolver, porque ela vai fazer outros novos trabalhos que vão estar relacionados com a demanda de mercado. Quando você tem uma companhia teatral, cada espetáculo está intrinsecamente ligado à sua pesquisa. Mesmo que você fale sobre coisas completamente diferentes, ao longo do processo você vai ver que esses espetáculos possuem algumas identidades. Mesmo que eles depois se diferenciem muito. Mas uma companhia de muitos anos, você consegue acompanhar esse repertório dessa companhia. Então, se você pegar, por exemplo, o Grupo Galpão e você pegar um espetáculo Romeu e Julieta, o Galpão é um grupo que tem uma característica que é muito interessante, que é a de convidar novos diretores o tempo todo e explorarem sempre novas linguagens a partir disso. Isso é uma identidade, mesmo que um espetáculo seja diferente do outro. Mas você consegue ver no primeiro espetáculo do Galpão até o último, linguagens ali que estão sendo exploradas e a trajetória desses atores e atrizes. Então, ter um repertório, ter uma trajetória, também faz parte de um processo de uma companhia. Porque mesmo que o seu primeiro espetáculo seja um fiasco e você acha que você errou, isso não é um erro. Isso é um processo para os próximos espetáculos. Cada espetáculo que se faz dentro de uma companhia é um processo de aprendizado. E você está trabalhando para que seus próximos espetáculos sejam melhores. Continuidade. Isso faz parte de uma característica da companhia teatral, que é diferente das produções teatrais. Uma companhia teatral, ela está interessada no que está vivo, no que está pulsando. Muita gente, às vezes, começa a ter uma relação burocrática com o seu fazer. Muitos atores e atrizes e até diretores, eles às vezes conseguem ter um certo método que dá certo, que funciona. Então, eu sei que se eu trabalhar com esse tipo de direção ou com esse tipo de atuação, eu vou fazer sucesso. Uma companhia teatral não está tão interessada nisso. E isso é um pouco romântico, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas eu quero ganhar dinheiro e eu quero fazer sucesso. Tudo bem, isso faz parte também. Mas a gente está falando aqui de objetivos de uma companhia. A companhia, ela está sempre buscando o que está vivo, o que está sendo novo e o que está sendo desafiador. A partir do momento que você começa a ter uma relação burocrática com o seu trabalho, você está cumprindo uma função, você está sendo funcional, você não está sendo estimulado ali dentro, né? Para que a gente faça algumas perguntas que são fundamentais para saber se eu quero ter uma companhia de teatro. Uma das perguntas é assim: você tem um objetivo que seja um objetivo comum, que você queira trabalhar coletivamente a longo prazo? Por exemplo, eu gostaria muito de fazer uma pesquisa a partir do teatro de formas animadas. Claro que você também pode mudar ao longo do tempo a sua linha de pesquisa. Mas existe esse objetivo a longo prazo? Eu quero trabalhar uma linguagem a longo prazo? Eu quero trabalhar uma temática a longo prazo? No caso da Companhia Plumbia, a gente tem um interesse de trabalhar com métodos de trabalho de atuação.
Então, cada espetáculo, ele serve como um desafio pessoal para o ator e para a atriz. Seja vocal, seja físico, seja descobertas de respiração em cena, como é que você atua melhor, como é que você atua de forma autônoma. Então, só faz sentido um trabalho da companhia a partir desses elementos. Como é que eu me fortaleço, me empodero enquanto ator e atriz. A gente pode ter outros estímulos, mas esse foi o estímulo inicial. A Companhia Plumbia parte disso. Então, se pergunte, eu tenho um objetivo de pesquisa de uma linguagem, de uma temática? A outra questão é, o meu trabalho, eu tenho mais interesse de trabalhar como um reconhecimento individual. Então, assim, eu quero ser uma grande atriz, eu quero ter reconhecimento, eu quero receber prêmios, eu quero fazer grandes produções, eu quero ser famosa, enfim. Ou você tem o interesse de trabalhar mais com foco comunitário. Por exemplo, eu gostaria de dar aula, eu gostaria de dar oficinas, eu gostaria de fazer espetáculos onde eu proponha muitas discussões, onde eu onde eu participe de festivais, onde eu viaje. Claro que as coisas elas podem estar ligadas, né? Não é ou isso ou aquilo. Mas se você, às vezes, muita gente quer ter uma carreira. E para você ter uma carreira individual, muitas vezes é mais interessante você fazer testes para grandes produções, você investir nesse trabalho individual, né? Que você pode participar de um grande musical ou de um filme. Se você tem mais interesse em essa questão de você ter um grupo que vai ter anos de trajetória, que vai ter um repertório, que talvez você morra e esse grupo ainda exista e que vá, né, ter aí essas pesquisas, elas vão virar sementes, que vão virar métodos ou que vão, enfim, aí vai de você, né, o que você quer. Mas se você tem mais esse interesse do que o reconhecimento individual, se te faz vibrar mais, trabalhar coletivamente, talvez o seu caminho seja criar, sim, um grupo e uma companhia teatral que vai passar por seus altos e baixos, assim. Vai ter gente que vai sair, vai ter pessoas que vão entrar, mas que sempre se mantenha esse interesse de identificação com as pessoas que também vibram na mesma sintonia que você. Então, se façam essas perguntas. Depois de um tempo, quando você já tiver uma certa identidade, né, de trabalho, já tiver alguns anos de companhia, você vai perceber que uma coisa muito rica para uma companhia teatral são os intercâmbios artísticos, que são o quê? Quando você tem uma certa linha de pesquisa e você encontra companhias que ou têm uma linha muito próxima das suas ou que têm uma linha completamente diferente. Através desses intercâmbios entre companhias, você vai conseguir adquirir outras informações, outros conhecimentos e passar os seus. É muito interessante, por exemplo, como duas companhias se juntam, se unem e fazem um projeto, porque você também vai estar entrando nesse lugar de respirar novos ares e também sair da sua zona de conforto. A companhia teatral, o grupo, ele tem que estar sempre vivo, ele tem que estar sempre saindo da zona de conforto. Porque senão, mais uma vez, você burocratizou o seu trabalho. E respondendo a minha pergunta inicial, né? Com quantas pessoas se faz uma companhia teatral? Não importa. O que importa é que você tenha um objetivo em comum, que você busque uma identidade no seu fazer e que você tenha um trabalho que esteja vivo e vibrante para as pessoas. Então, você pode ser uma dupla, pode ser 20 pessoas, pode ser 5, mas que com essas pessoas você consiga um trabalho íntegro, um trabalho de continuidade e um trabalho que tenha a verdade do que vocês querem passar em cena. É isso. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre formas de existir. Então, eu já sei que eu quero ter uma companhia teatral, mas o que eu faço a partir disso? Então, espero que vocês gostem. Até a próxima!